Bom, graças a Deus, irmãos e irmãs, a gente está aqui para a nossa aula de escatologia. A gente já passou pelo tribunal de Cristo e seguindo aqui os nossos estudos, deve acontecer as bodas do Cordeiro. Então nós vamos ler essa revelação que está aqui em Apocalipse, capítulo 19. Você vê que é uma sequência, porque no capítulo 17 do Apocalipse e no capítulo 18 tem a queda da grande Babilônia, que nós vamos falar sobre ela também nos nossos estudos. Quando chega no capítulo 19 já tem aqui a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Vamos ler. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! A fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós o que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bom, tem uma profecia aqui dizendo que vai acontecer o casamento entre Jesus e a noiva dele. Quem que é a noiva de Jesus? A noiva é a igreja. Quem diz que a noiva é a igreja? O apóstolo Paulo. Vamos lá para Efésios, capítulo 5. Estamos penetrando aqui num grandioso mistério, tá bem? Gigantesco mistério. E vamos até onde Deus permitir que a gente vá, tá bem? Começa no capítulo 5, quando Paulo está falando sobre os deveres domésticos. Aí ele começa a falar no versículo 22. E a interpretação diz assim: esse versículo 22 de Efésios capítulo 5, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Primeiro a gente leu Apocalipse 19 e agora vamos ler Efésios 5. Paulo começa falando com os deveres domésticos. Aí ele vai comparando a vida da esposa com o esposo, vai comparando, e ele vai dizendo quais são os padrões de comportamento da esposa e do esposo. E o que surpreende é quando ele termina a exortação dele. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Do jeito que você é sujeita ao Senhor Jesus, você seria sujeita ao seu marido também. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Você vê que Paulo está interessado em falar da igreja. A metáfora do apóstolo Paulo é a igreja. Aí ele pega o que ele pensa da igreja e ele aplica no casamento. Ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem que salva a igreja? Jesus. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, igreja de Cristo não pode ser a prostituta do Apocalipse. Por que a prostituta do Apocalipse aparece no capítulo 17? Nós vamos ver como que é a prostituta. Depois a gente vai ler como que é a noiva.
É um contraste, tá bem? O Apocalipse ele faz isso. Ele vai contrastando a igreja infiel com a igreja fiel. Faz isso desde o capítulo 2. Pega as igrejas infiéis e compara com as igrejas fiéis. Então, Esmirna e Filadélfia escapam. As outras 5 são reprovadas. Quer dizer que você tem uma proporção aí de que a cada 3 igrejas, uma se salva. As outras 3 se perdem. É uma estimativa. Ou a cada 3 crentes, né, um se salva, os outros se perdem. É uma estimativa de muita coisa errada. Quer dizer que a Babilônia, que é a igreja infiel, não vai participar das bodas do Cordeiro. Não vai, pronto. Não adianta ser igreja, tem que ser a igreja de Cristo. Qual que é o sinal que a igreja é de Cristo? Ela é sujeita ao seu Salvador. Aí Paulo fala, assim como a igreja é sujeita a Cristo, as mulheres vão ser sujeitas aos seus maridos também. Então, de sorte que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer que a noiva de Cristo, ela tem um Salvador, o noivo é Salvador, ó. Noivo, ele é o Salvador, o noivo, ele é o cabeça, e o noivo, ele se entregou por sua noiva, por sua igreja, né? E para que ele se entregou? Aí diz, para a santificar. Então o noivo santifica a igreja. Como que ele santifica a igreja? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então Cristo purifica a sua igreja. Como que ele purifica? Lavando ela. Como que ele lava ela? Com a palavra. Está vendo aqui? Cristo fala com a igreja, ele conversa com a igreja, ele vai purificando ela. Por que precisa purificar? Porque senão ela vira a meretriz. Uma igreja sem palavra é prostituta. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: tenho contra ti que toleras Jezabel, que ensina e engana meus servos a comer carne sacrificada aos ídolos e a se prostituírem. Então, Cristo vai santificando a igreja dele, purificando a igreja dele, lavando a igreja dele, pregando a palavra dele. É assim, só é a igreja de Cristo aquele que a palavra pode ser pregada. Quando a palavra começa a ser prostituída, a igreja vai se prostituindo também. Quando a igreja deixa de ouvir a mensagem de Deus, aí ela vai ficando impura. E ela não é mais a igreja de Cristo, é Babilônia. Bem? Então ele santifica, purificando pela lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Como que Cristo quer a igreja dele? Quer que ela seja gloriosa. E seja de quem? Dele. Ele faz tudo pela igreja para ele poder apresentar. Então, por enquanto, em que status que está a igreja? Por enquanto, a igreja está no status de noiva. É o status dela. Quer dizer que está acontecendo aqui ainda o noivado entre Jesus e a igreja. Depois a gente vai ter que melhorar ainda mais a nossa eclesiologia, ainda mais, quando a gente vai estudando eclesiologia, a gente vai melhorar ainda mais a nossa eclesiologia para entender esse amor que Jesus tem por sua noiva. E a trata assim. Por que ela tem que ser purificada? Porque não está pura. Por que ela tem que ser santificada? Porque ela não está santa. Por que ela tem que ser lavada? Porque ela não está limpa. E por que não está limpa? Porque os pés ainda pisam na terra. Ainda não houve o casamento. O que são as bodas? As bodas é a festa do casamento. Já aconteceu? Ainda não. Cristo mantém a sua virgindade, por assim dizer, e a noiva mantém a sua virgindade também. São símbolo de pureza. Não houve ainda o casamento, que é a união mística entre Cristo e a igreja. Onde é que vai acontecer essa união mística? Ela vai acontecer depois lá do tribunal de Cristo, depois que passar pelo julgamento das obras,
pelo tribunal de Cristo, depois que ela for batizada lá naquele mar de vidro misturado com fogo, quando ela se aproximar do trono de Deus, aí ela vai estar pronta. Enquanto as nossas obras não forem julgadas, a gente ainda não está casado com Jesus. Nós já temos aqui o anel que simboliza o noivado, mas ainda não aconteceu o casamento. É o tempo da provação. A Bíblia diz claramente, a gente vai ler o texto aqui de Tiago, tá bem? E Tiago, ele fala sobre a provação que nós estamos passando. Essa provação, Paulo fala que é a pequena e leve e momentânea tribulação. A igreja está passando por uma leve e momentânea tribulação. E o mundo vai passar por uma grande tribulação. Essa leve e momentânea tribulação, o apóstolo Tiago diz que tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Tiago fala, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, que é provada, apesar que ele perece, se encontre perfeita. Nós temos que alcançar a perfeição. Cristo quer uma igreja perfeita. É a perfeição dos santos. A Bíblia fala da perfeição dos santos. Todo homem tem que ser encontrado perfeito em Cristo. A gente vai ter que ler o texto de Efésios ainda, que fala sobre a perfeição. Estou anotando ali para não esquecer, tá mesmo? Vamos ver aqui a continuidade do texto. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula. Uma igreja de Cristo não pode ter mancha. Não pode ter um pingo de mancha, uma mancha qualquer. E não pode ter ruga, tá vendo aqui, ó? Nem mácula e nem ruga, que é o sinal da idade do envelhecimento. E nem coisa semelhante, mas que igreja que vai para o céu? Santa e... Aí a gente já vai vendo qual que é o critério de noiva que Jesus quer. Jesus não quer aquela noiva parecida com a Israel do Velho Testamento. Jesus não quer aquela noiva que não tem amor, como o anjo da igreja que está em Éfeso. Eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que casamento é esse entre um marido e uma mulher, onde o cara entra com amor e ela entra com nada? Não, só estou casando porque eu não quero ficar na casa dos meus pais. Eu só estou casando por causa que eu tenho que ter alguém para me sustentar. Que é aquele problema do interesse das pessoas em ir para o céu, não por causa de Jesus, mas por causa do céu. Ir para o céu não por causa de Jesus, mas por medo do inferno. As pessoas querem fazer parte da igreja sem um comprometimento com a boda do Cordeiro. Como que chega na boda do Cordeiro? Se comprometendo com a santidade. Você viu aqui o símbolo da santidade? Ele quer uma igreja santa. Ele quer uma igreja não somente santa, mas irrepreensível. É o tipo de noiva que ele quer. Sem mácula significa que ela não foi manchada por ninguém. Ela não pertence a ninguém. Agora você imagina que ciúmes que Jesus deve ter da igreja flertando com o mundo, né? Do crente flertando com o diabo, com o anticristo, com as coisas do mundo. Que ciúme que deve dar no rapaz, né? Quando ele está andando com a moça dele, aí a moça dele pega e dá aquela olhada assim para o garotão que está passando. É fim de carreira. Foi trocado pelo cara que está passando. E vice-versa, né? Não é assim que a moça olha para o seu rapaz também? Aí o rapaz pega aquela espichada de olho assim, já Elvis, né? Aí o ciúmes é imediato. Imagina isso aí comparado a Jesus e a igreja de Jesus, que é onisciente, que vê a igreja dele no mundo, e a igreja dele flertando com os poderes das trevas, com os demônios, com as feitiçarias e tudo quanto é tipo de sujeira. Aí quando ele olha para a igreja dele, ele fala, tem que ser purificada pela lavagem da água. Eu tenho que pregar. Irmãos, se a igreja estiver bem preparada para as bodas do Cordeiro, as mensagens são de amor, I love you. Não é difícil de ver isso aí. Quando Jesus está bem com a igreja, o Espírito Santo se manifesta. Quando Jesus está bem com a igreja, as curas acontecem. Quando Jesus está bem com a igreja, as coisas vão acontecendo na vida de cada um de nós, crentes. Agora, quando você percebe que travou profecia, revelação, sonho, visão, cura de enfermo, quando você percebe que o pregador lá está coxando a igreja, quer dizer, está pregando palavra meia dura, é porque ele está manchada. O Espírito Santo está dizendo, essa igreja não é a igreja de Cristo. Então o termômetro da igreja é a pregação.
termômetro da igreja são as manifestações do Espírito Santo. Parou de acontecer essas manifestações do Espírito Santo e a pregação não está mais fazendo efeito, tem coisa errada. Por isso que Jesus ele diz que ele tem que chegar na igreja e ele tem que chamar a atenção daquilo que está errado, lavar a igreja pela palavra. Então Paulo está dizendo aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Você vê que Paulo quer falar de Cristo. Só que ele pegou o exemplo de Cristo para aplicar ao casamento. Cristo alimenta a igreja. Não somente lava ela, limpa ela e purifica. Coloca comida na mesa. Põe mesa farta para ela. Jesus tem os seus celeiros fartos. Significa que, se começar a faltar mantimento, é porque é hora de correção. Não pode ser assim. Porque somos membros do seu corpo. Está vendo aqui? O que é a igreja? A igreja é membro de quem? Do corpo de Cristo. Essa aqui é a igreja dele. Ele está cuidando do corpo dele, alimentando, lavando, santificando, purificando. É o tipo de igreja que vai participar das bodas com ele. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, aí Paulo fala, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Quando chega nesse ponto, o apóstolo Paulo não aguenta mais. Porque ele queria falar do mistério que é Cristo e a igreja. Ele queria falar, desde o começo da carta aos Efésios, é isso. Aí ele fala, não deixa o homem, seu pai e sua mãe, e ele se une à sua mulher, que os dois não se tornam uma só carne? Não é assim? É assim. Por quê? Paulo fala, grande é esse mistério. Que mistério? O homem que se casar com a mulher não é mistério nenhum, tem um monte de casamento para lá e para cá. Paulo fala, não é disso. Porém, a respeito de Cristo e da igreja, grande é o mistério dessas bodas aqui, desse casamento entre Jesus e a humanidade. Então, os irmãos que têm a concordância eletrônica aí, encontre para mim, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com o Senhor. Pode deixar aí, por gentileza. Grande é esse mistério. De novo, as bodas do Cordeiro não é algo que vai dar para a gente decifrar fácil. É um casamento entre Jesus e a humanidade, e no casamento deixa de ser da mesma natureza humana que nós temos, e nós vamos ganhar uma outra natureza. E quando Cristo pega a natureza dele e ele une com a igreja, alguma coisa vai acontecer. Porque vai ser Cristo e a humanidade num só Espírito. Achou o texto? É 1 Coríntios 6,17. Pode ler, por gentileza? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Vamos ler o contexto. 1 Coríntios 6,17. Isso, vamos ler o contexto. Para a gente entender bem. Então vamos aqui. 1 Coríntios 6. Nós vamos pegar aqui a partir do versículo 12, né? É onde começa a exortação dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição. De novo voltou o teor aqui da santidade do corpo. Porque a igreja precisa ser santa. Isso aqui é ponto pacífico na Bíblia. Igreja que não guarda a sua santidade é prostituta do Apocalipse. Não é igreja. Ela se vendeu para o mundo. Por isso tem que preservar aqui a sua santidade. Ele fala, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor é um para o outro, é um por um, né? É um para um. Não é um para dois, não é um para três. Não pode ser homenagem, né? Jesus, a igreja e o mundo. Aí é promiscuidade. Não cabe. Então o apóstolo Paulo está falando, santidade do corpo. Quem é que vai preservar a santidade do corpo? Os membros.
Quem é o membro? Rogério e você. Cada um de nós aqui é membro do corpo de Cristo. Ora, Paulo explica, versículo 14. Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Chegou a hora da ressurreição, Cristo vai nos ressuscitar. Deus vai nos ressuscitar. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? O que é membro de Cristo? Só minha mão? Só meu pé? Só meu coração? O corpo inteiro. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Mas como que pode acontecer isso? Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Você vê que é o mesmo texto que Paulo citou lá em Efésios, ele cita aqui aos Coríntios, que quando duas pessoas se unem, se tornam uma só. Aí já não está nem falando o deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher. Está falando, se o homem vai lá e se une com a meretriz e faz uma só carne com ela. Aí ele fala, mas o que se ajunta com o Senhor é um... Quantos? Um mesmo Espírito. Olha que negócio aqui misterioso. Ó. Ele fala, mesmo Espírito. Não diz que é um outro Espírito. Eu tenho Espírito e Cristo tem outro Espírito. É um mesmo Espírito. De novo, nós estamos aqui no mistério das bodas do Cordeiro. É o que vai acontecer logo após nós chegarmos em casa, passarmos ali pelo tribunal de Cristo, só entrar com obra de ouro, prata e pedras preciosas, só obras aprovadas por Deus, só boas obras, todo mundo purificado, todo mundo lavado, todo mundo prontinho para as bodas. Porque obra de madeira, palha e feno não é digna do reino de Deus. Quais são as obras de madeira, palha e feno? O apóstolo Paulo explica quais são as obras. Vamos lá. Eu tenho que terminar esse texto. Senão, então deixa eu deixar aqui, tá? Para mim não esquecer. Gálatas. Vamos lá, continuar aqui. Fugir da prostituição. Todo pecado. Quantos pecados? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É o que está escrito na palavra de Deus. Roubei uma caneta, fora do corpo. Dei um soco no cara do farol, fora do corpo. Xinguei a mãe do vereador, fora do corpo. Todo pecado que eu cometo é fora do corpo. Mas aquele que vai com a prostituta, que vai para a prostituição, esse peca com o próprio corpo, com o corpo todo, que significa aqui, tá? Contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Ó, deixa eu escrever aqui a palavra templo, porque ela tem que voltar para nosso pensamento nessa noite. Templo. Se eu esquecer alguma palavra que eu anotei ali, vocês me lembrem, tá? Templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Paulo deixa claro que nós estamos aqui num enlace com o Senhor Jesus e que nós somos um só Espírito. Nós já somos um só Espírito. Agora, existem obras que a gente pratica que não tem nada a ver com crente. Tem obra que não é de crente e o crente pratica. São as obras de madeira, palha e feno. Vamos ver quais delas são, lá em Gálatas. Capítulo 5. Vamos pegar no versículo 16. Nós somos um só Espírito com Cristo. Digo, porém, versículo 16, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejo. Desejo desenfreado, desejo lascivo. Tá bem? É interessante eu falar para vocês aqui sobre esse negócio do desejo da carne. O inventor, né, da psicanálise, o
Freud, o inventor, né, chamado pai da psicanálise, ele diz que todo ser humano tem uma libido. E essa libido é um impulso, é o que impulsiona você. Você tem que satisfazer a libido, que é o desejo. Você vai atrás daquilo que você tem desejo. Quando essa libido toma conta de você, você fica insaciável e incontrolável. Enquanto você não satisfazer aquela libido, aquele desejo, você fica insaciável. Aí você foi lá e cumpriu aquela libido, ela diminui, tá? Diminui, até que daqui a pouco ela tem de novo um novo impulso, aí ela quer de novo. E essa libido aqui é para tudo. É desejo de tudo, desejo de viver, desejo de amar, desejo de matar, desejo de conquistar, desejo de viajar, desejo de ser grande, desejo de poder, é desejo para tudo. A Bíblia não usa a palavra libido, ela usa a palavra concupiscência, que é o impulso para você satisfazer a vontade da carne. Então Paulo fala que andar em espírito e não cumprireis esse impulso da carne, essa libido da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se sois guiados pelo Espírito, então não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Olha a obra de madeira aqui: madeira, feno e palha. E o crente pratica isso daqui. As quais são? Prostituição. Dá para entrar no céu sendo prostituto? Não. Ah, mas eu levo o dízimo para a igreja, né? Eu sou prostituto, mas eu levo o dízimo para a igreja da minha prostituição. Tá valendo? Não, o Velho Testamento deixa claro. Se for fruto de prostituição, ele deixa claro: não traga o dízimo. Se for fruto de roubo, não traga o dízimo. Se for fruto de desonestidade, não traga o dízimo.